Boa tarde, ouvintes da UESB FM. É com muita alegria que a gente está aqui de volta com o nosso programa Estúdio Popular. Alô Lu, alô Larissa, alô Cláudio. Boa tarde, Xandó, boa tarde, ouvintes. E aí, como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Opa, bom demais. Eu também. Boa tarde, galera, um grande abraço. Xandó, não posso esquecer de mandar abraço aí, que a galera tá cobrando, né? Tem que mandar abraço aí pros trabalhadores aqui da UESB e os trabalhadores do Hospital de Base, a todos. É isso aí, Luciano. Boa tarde, companheiras, companheiros, ouvintes aí do Estúdio Popular. Um alô especial aí para os professores e professoras da rede municipal que voltaram ao trabalho essa semana, aos companheiros aí da rede estadual também, da rede básica. Uma alegria, satisfação tê-los como companheiros. E a gente vai tocando hoje o programa com muita novidade, né? Com muita discussão, com muito debate, com muita polêmica também. Tá bom, tá bom. E você, Larissa, tem alô pra alguém? Tem um alô aí pros meus companheiros do Levante Popular da Juventude, Eita! Os meus amores do meu coração. E eu vou mandar um alô especial pro meu amigo Paulinho Monteiro, psicólogo e um grande músico aqui da cidade. Também pra nossa querida Aline, da Consulta Popular e do Movimento Unificado de Associação de Moradores. E vamos ao nosso editorial do 5º programa Estúdio Popular. A agenda de guerra contra os trabalhadores e os direitos continua. Há uma desintegração do mercado mundial. As grandes potências imperialistas como os Estados Unidos, Inglaterra, França, amargam uma crise financeira que não tem fim. Uma crise que não é de falta ou escassez de produção ou produtos, mas uma crise de excesso de produção. Algo que parece estranho, mas a crise é de sobra de produção e não de falta. Desequilíbrios comerciais nas grandes potências, sobretudo os Estados Unidos, e ainda somamos a isso o esforço de roubar as riquezas de nações, como o petróleo da Venezuela. Por isso a necessidade de guerras, de destruição. Em busca da estabilidade e da recuperação de suas taxas de lucros, o sistema financeiro, os bancos e as grandes empresas e grandes potências mundiais precisam cortar na carne dos mais pobres e das nações sobre o argumento de que todos precisamos fazer sacrifícios. No Brasil, é isso que estamos vendo agora com o desmonte do serviço público, com a reforma trabalhista já realizada, com o esvaziamento e a negação do conhecimento nas escolas, com a falta de acesso à cultura e à arte aos jovens, adultos e crianças, com a precarização também das condições de trabalho, com a destruição de programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e agora com a reforma da Previdência, que mostra o caráter violento do governo Bolsonaro para com as parcelas mais pobres da sociedade, que também terá reflexos profundos na classe média em curto prazo. No programa de hoje, debateremos também a situação internacional a partir da luta de resistência do povo francês na Argélia e na Venezuela, que resistem bravamente a essas políticas de destruição dos direitos. Conversaremos também sobre a campanha da fraternidade da Igreja Católica, a criação da tal Fundação Lava Jato, além de começar uma série de diálogos sobre a reforma da Previdência com nosso companheiro e advogado aqui, Vanberg Barros, que é da nossa produção. E como não podemos deixar de lembrar, discutiremos o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, um crime bárbaro e político que completou um ano no dia 14 de março. Marielle vive. No quadro Dialogando, conversaremos com Jéssica Oliveira, que é enfermeira e mestranda em saúde na UFBA, e também com Joana Rocha, que é advogada e presidente da Comissão de Saúde da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E no Se Liga Aí, muitas dicas de evento, livros e músicas. Tudo isso hoje no nosso Estúdio Popular, a voz dos trabalhadores e trabalhadoras nas ondas da UESB FM. E sem perder tempo, rapidinho vamos para o Roda Mundo. No Roda Mundo de hoje, aqui eu vou chamar Cláudio para a gente falar um pouco sobre a luta de classes no mundo. Argélia, Venezuela, França. Venezuela e França a gente até conhece, mas e Argélia, Cláudio? Onde que fica esse país e por que ele virou pauta do nosso programa hoje? Pois é, Lari, a Argélia fica na África, né, no norte da África, né, um país aí de muita luta, né, de pessoas que estão organizadas, e lá há uma resistência popular muito grande, né, e há uma resistência também grande no campo da política. O que está chamando a atenção na Argélia é que desde o dia 22 de fevereiro, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas. Por quê? Porque eles estão protestando contra as formas ditatoriais, né, do presidente Bouteflika, que já está indo para o 5º mandato,
né? Está se candidatando ao 5º mandato. E desde 2001 que as pessoas estão proibidas de ir às ruas. Ditador, Então, né? exatamente, o que detonou esse movimento inteiro que está começando a aparecer na televisão, né? Não aparece porque lá na Argélia, justamente a organização popular que está avançando, é que ele quer fazer um 5º mandato. E o povo foi às ruas, foram milhões, sobretudo agora no final de semana, e o ditador Bouteflika voltou atrás. Então, uma vitória grandiosa. E um né? detalhe que ele estava hospitalizado, inclusive, né? Parece que tinha sofrido um AVC, não foi? Isso, Sofreu um AVC, estava inclusive sem aparecer em público e mesmo assim queria ser candidato. E o que inclusive se dizia era que ele queria ser candidato para convocar novas eleições, né? Algo que, estranho. no mínimo, estranho. E isso mostra, assim, que a luta de classe não para, que o povo não está parado. Do mesmo modo na França. Bem rapidinho aqui para a gente pensar, quer dizer, aquele movimento dos coletes amarelos. O movimento dos coletes amarelos é uma coisa inédita também na luta de classe. Todos os sábados, desde o dia 17 de novembro, as multidões estão tomando lá o centro de Paris. E começou como? Começou com um protesto contra o aumento dos combustíveis. E como é que o pessoal, criativamente na França, né, os franceses com a tradição revolucionária histórica, né, desde 1789, todo esse movimento, né, Xandó, traz, assim, a ideia do colete amarelo. Qual é a novidade do colete amarelo? Que o colete amarelo é um equipamento de segurança em todos os carros. Então as pessoas espontaneamente vão para lá protestar. E esse protesto que começou com aumento, contra o aumento de gasolina, se espalhou, porque o governo Macron está ali querendo fazer reforma da Previdência, querendo fazer aumento de impostos e redução de direitos, né, mexendo com toda a situação. Então, já houve manifesto, já houve protesto todo, e a gente tem que estar muito atento para isso, né? Chamam o pessoal do colete amarelo de xenófobos e tal. Então, no manifesto que eles escreveram agora em fevereiro, só um trechinho para a gente ver, ele vai dizer o seguinte, ó: o Macron nos apresenta como uma multidão odiosa, fascista e xenófoba, mas nós somos exatamente o contrário. Não somos racistas, nem sexistas, nem homofóbicos. Nós temos orgulho de estarmos juntos com nossas diferenças para construir uma sociedade solidária. Bacana. É um trecho do manifesto, né? E veja, como esse negócio do capital, como foi lido no editorial, ele está gerando, né? Então, gerando essas manifestações. Olha, só uma questão interessante que eu estava... Então, a movimentação inicia contra o aumento dos combustíveis. Mas, inclusive, com a pauta da Previdência, o pessoal que estava contra o aumento dos combustíveis já permanece nessa luta. Exato. Então, acho que a gente podia, inclusive, chamar os nossos amigos aqui. Quantas e quantas pessoas aqui no Brasil foram contrárias, né? Apoiaram a greve dos caminhoneiros. Claro. Os caminhoneiros pararam por conta, né, do aumento dos combustíveis. E acho que, nesse momento, a gente tem que aproveitar isso aí e pensar, olha... Foi importante a gente parar contra o aumento dos combustíveis, é importante também que a gente se mobilize contra a reforma da Previdência. Luciano, tá tendo alguma movimentação sindical? Bom, Xandó, e ouvintes da rádio UESB FM, estamos já preparando o 20 de março, né? Todas as centrais... 22 de março. Estamos preparando o 22 de março. Sexta-feira. Para que possamos fazer esse protesto aí contra a reforma da Previdência. É de grande importância que toda a população venha para as ruas. Vitória da Conquista, com toda certeza, vai ter ato. Todas as centrais sindicais e a Frente Brasil Popular estão aí na luta, buscando aí a defesa dos trabalhadores. Mas teremos aqui de grande importância, rapaz, a presença do companheiro Van Berg Barros, advogado, que vai estar aqui falando pra gente o que é a Previdência e o que muda. Van, diga aí pra nós, parceiro, o que é a Previdência e o que muda? Diga, Luciano. Bora, Larissa, Xandó, Cláudio, boa tarde, ouvintes do Estúdio Popular na UESB FM. Pois é, Luciano, o que me traz aqui não são notícias boas, né? Eu tô aqui só porque o presidente ele botou esse projeto para mudar a Previdência. Eu tô aqui justamente para falar da Previdência, justamente porque o presidente eleito, ele deixou de usar o Twitter e mandou uma proposta de emenda constitucional. Quando ele larga o Twitter é só para fazer coisa boa pro povo, né? Pois é. Ele colocou para mudança alguns artigos da Constituição que tratam da Previdência Social. E a Previdência Social é um direito que nós conquistamos com a Constituição de 1988, né? E que vem sendo destruída com o passar do tempo, principalmente nesses 2 últimos anos. Primeiro, o presidente Michel Temer, ele fez uma reforma da Previdência, estabeleceu um regime de transição. E agora a proposta que o presidente que está aí
colocou é justamente de destruir a Previdência Social, né? Que a Previdência Social, na verdade, ela poderia ser chamada de providência, porque ela não serve só para aposentadoria. A Previdência Social, ela tá ali no auxílio-doença, ela tá ali no... ela tá ali na licença maternidade, na pensão por morte. Então ela tá presente na vida das pessoas de várias formas. O que mais está afetando de fato é a aposentadoria, mas se a gente for observar o que essa reforma ela propõe, é a destruição da Previdência como um todo. O ministro Paulo Guedes, junto com Jair Bolsonaro, estão querendo criar um modelo de previdência aqui no Brasil bem parecido do que o que ocorre no Chile, que é o regime de previdência por capitalização. Mas capitalização não seria uma coisa boa, ter esse regime de capitalização? Não seria uma coisa boa. Por que não seria uma coisa boa, Xandó? No regime de capitalização, a contribuição ela é individual, somente individual. É como você fosse financiar a sua própria aposentadoria, que é uma coisa que não ocorre agora. A gente contribui individualmente para o INSS, para poder se aposentar, mas a empresa que a pessoa trabalha também contribui, a União contribui, o Estado contribui, o município contribui. E não serve só para aposentar. Se você tiver algum acidente de trabalho, a Previdência Social vai estar lá para te socorrer durante o período que for necessário, que a pessoa estiver acamada, por exemplo. Então a Previdência vai fornecer o auxílio-doença. No regime de capitalização, a contribuição é voltada para a aposentadoria. Os outros direitos, eles ficam com a retaguarda, né, fragilizada. Ficam com a retaguarda fragilizada. E o que a gente percebe, né, Vanberg, é que, na verdade, esse sistema de capitalização, ele tem sido algo que tem servido essencialmente para os sistemas privados, né, de previdência, e que tem causado um grande desastre nesses países que adotaram esse regime, não é isso? Inclusive, o número de suicídios no Chile aumentou bastante depois que houve a mudança do regime de previdência social lá, né, para esse regime de capitalização, porque o pessoal perdeu a esperança de aposentar e não queria trabalhar até morrer. Só que aí o presidente que tá aí, ele quer que a gente trabalhe até morrer, né? Ou então... escravizar, né? Liberar escravizar. A corrente. É isso aí. Vanberg, nós agradecemos a sua presença aqui hoje, os nossos ouvintes, né? Vamos ter o nosso querido Vanberg aqui falando, né? A cada programa vai trazer algum ponto sobre a reforma da Previdência para que a gente vá aprendendo, entendendo melhor o que vai mudar na vida dos cidadãos e cidadãs de todo o Brasil, caso essa proposta seja aprovada. Porque é muito ataque, né? É muito ataque, é muita violência em cima da classe trabalhadora, mas há também contra-ataques, há também resistência colocada. O que a gente está vendo no Brasil agora, no mundo, né, a situação toda. E a Igreja Católica também está se colocando nessa posição. Muito importante a campanha da fraternidade que está aí, né, Luciano? Que é sobre a questão das políticas públicas. Fala um pouco para nós aí do que está acontecendo. Realmente, Cláudio, é muito importante, né? Esse tema que a Igreja Católica vem defendendo aí. Eu acho que caiu num momento especial, né? Um momento de luta. Temos que avançar, né? E teremos hoje a oportunidade de ouvir o nosso companheiro Marcelo Neves, que é presidente do Conselho de Leigos da Igreja Católica da Arquidiocese de Vitória da Conquista, que vai trazer um pouquinho da sua visão, o que é realmente a campanha da fraternidade. A campanha da Fraternidade de 2019, que tem o tema Políticas Públicas, Fraternidade e Políticas Públicas, na verdade é um chamado ao cristão leigo e leiga, aquele que está no mundo e na sociedade, dialogando nos conselhos, nos sindicatos, nos movimentos populares, nos movimentos sociais, a estar presente, dando o seu testemunho do princípio cristão, por aquilo que a igreja chama de opção preferencial pelos pobres, pelos mais fracos. Então isso está dentro da doutrina social da igreja e principalmente nos ensinamentos de Jesus Cristo, o que nos impele enquanto cristãos organizados, enquanto leigos, né, aqui com a representação do conselho, juntamente com a igreja inteira, com a CNBB e os bispos, os padres, enfim, toda a ordem religiosa, a participar das decisões que envolvem o bem comum e a cidadania. Então, políticas para o idoso, políticas para a criança, adolescente, a questão agrária, a questão da terra, do campo e da cidade, educação, saúde, tudo isso
está dentro desse contexto da formação das políticas públicas, das políticas de Estado e de governo. E para se tornarem perenes, para se consolidar, é necessário a participação do leigo nos espaços de decisão coletiva, como é o caso dos conselhos deliberativos, dos chamados controles sociais de cada política pública. Então, reconhecendo e entendendo o funcionamento do Estado na sua essência, que o leigo pode participar com a propriedade necessária para transformar a sociedade. Isso a gente é transformadora, baseado e pautado nos princípios básicos do ser cristão, nos princípios básicos do amor e, consequentemente, interferindo na sociedade para o bem comum. É isso que se espera. Galera, a gente ouviu aí o companheiro Marcelo, foi importante aí a fala dele, mas a gente tá indo ali para um breve intervalo, já já estamos de volta.